Houve um problema técnico aqui na nossa gravação nos estúdios Gal, Gilberto Antônio Luiz. Então continuemos, tirando a brincadeira. O segundo tipo é que nós vimos o primeiro, motivo de relevante valor moral. Agora é motivo de relevante valor social. É quando diz um sentimento coletivo, tá certo? Você mata o traidor da pátria. É um sentimento coletivo, você pratica um crime, pratica, no caso, um homicídio, mas esse homicídio é privilegiado e você tem, portanto, uma causa de diminuição de pena, você é condenado, mas no tipo penal do artigo 121, parágrafo 1º. E o último é violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, o chamado homicídio emocional. Eu tenho que estar, primeiro, sob o domínio de violenta emoção, tá certo? Não basta simplesmente como eu dizia, estar sob a influência, que é um mínus, que é um menor. Eu tenho que estar dominado, sobre o domínio de violenta emoção para caracterizar o homicídio emocional da hipótese de homicídio privilegiado que estamos estudando. Então, sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação. Então, logo após. A legítima defesa fala assim: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repara injusta agressão. Aqui não fala atualidade, lá na legítima defesa fala o requisito atualidade. Aqui o requisito é logo após, mas que conceitualmente pode ter diferença, mas o importante é que seja no momento de injustamente a vítima te provocar. E aí vem o terceiro requisito, injusta provocação. Basta tão só e somente a injusta provocação. Já é suficiente para uma reação minha e aí ser hipótese de homicídio privilegiado por violenta emoção logo após injusta provocação. E eu dizia que no caso, a violenta emoção tem que estar dominado, não basta a influência, porque influência de violenta emoção, ela é uma atenuante. Portanto, influência é atenuante. O que caracteriza o homicídio privilegiado da violenta emoção é estar dominado pela violenta emoção, e não a simples influência, que a influência da emoção só dá direito a atenuante, e a atenuante é aplicada como diminuição na segunda fase do sistema trifásico de pena, que nós vamos conversando durante todo esse ano a respeito da aplicação da pena. Então, como eu disse, dos três tipos de homicídio privilegiado, violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, motivo de relevante valor moral e motivo de relevante valor social. Nós temos o motivo de relevante valor moral. E o exemplo clássico, que nós vamos falar um pouquinho agora, é a eutanásia. Homicídio piedoso ou compassivo, também é chamado pela doutrina. É o homicídio praticado para abreviar o sofrimento de uma pessoa que está com uma doença incurável. Esse é o conceito de eutanásia. Então nós já vimos, é o homicídio praticado para abreviar o sofrimento de uma pessoa que está com uma doença incurável. É crime? Sim, nós já falamos, conceito de eutanásia. É um homicídio, mas na hipótese é do tipo privilegiado, é um homicídio privilegiado. Absolvição? Resposta, não, é uma causa de diminuição de pena. Vamos aprender um outro conceito que é da ortotanásia. O que é a ortotanásia? Ortotanásia é a eutanásia por omissão. Então,
A eutanásia, nós falamos que há uma ação, um agir positivo. E a ortotanásia, um deixar de agir. E a ortotanásia, geralmente, é um crime por omissão praticado ou por médico ou por enfermeiro que tem o dever legal de cuidar do paciente. Quando nós estudamos a morte, nós vimos que a morte ela pode ser clínica e cerebral. É o silêncio do cérebro, né? Ou cessa as funções cardiorrespiratórias, que é a morte clínica. Então, tem um exemplo clássico que diz o seguinte: vítima clinicamente morta e só continua viva graças ao uso do aparelho. E cessa aquele tratamento. É crime. Pessoal, existem duas posições no Brasil e aqui eu busco sempre a fonte originária dos doutrinadores. Aníbal Bruno disse que não é crime, pois o médico não é obrigado a prolongar inutilmente a vida de um paciente cuja morte é certa, só porque a medicina não dispõe de recursos para curá-lo. Essa é a posição do doutrinador Aníbal Bruno. Nelson Hungria, por sua vez, disse o seguinte: é crime sim, pois o médico tem o dever jurídico de prolongar a vida do paciente. Essas são originalmente as duas vertentes do tema que se debate no Brasil a respeito da ortotanásia, especialmente nos casos de pessoa, digamos, clinicamente morta. Tá bom? Pessoal, dessa forma nós encerramos a nossa aula de hoje e vamos continuar falando ainda de homicídio privilegiado na próxima aula. Um abraço a todos e estudem!